Queridos, uma das coisas mais maravilhosas que nós temos como pregadores é quando, como eu coloquei aqui uma das minhas redes sociais, no Instagram, nessa tarde, quando a pregação que nós fazemos, trazida da parte de Deus, produz efeito, ecoa no coração daqueles que ouvem. E aqueles que ouvem, especialmente ovelhas queridas e amadas como essa, que me mandou essa mensagem, se sentem à vontade e em confiança para perguntar algo que não ficou, talvez, tão enfatizado, tão claro para ela e talvez para outros. Hoje à tarde eu recebi a seguinte mensagem. Olá, pastor, tudo bem? Sobre a pregação de hoje, referindo-se a hoje pela manhã, não sei se o senhor vai falar à noite, explicando. Algumas pessoas conversam comigo sobre o desejo de aprovação e admiração humana ao fazer algo para Deus, o que é comum a todos. Mas será que haverá alguma vez em que faremos algo dando total glória a Deus? Nossas obras não terão sempre as digitais do pecado? Como lidar com essa culpa que salta sempre que nos avaliamos? O sentimento que temos é o cansaço de Paulo em Romanos 7, uma luta que não acaba. Confesso que sempre me canso de me autoavaliar por sempre estar vendo motivações ruins e boas misturadas. Talvez você não estava aqui pela manhã e não compreenda bem o contexto dessa mensagem. Hoje pela manhã eu ministrei a palavra de Deus sobre como é possível fazer coisas boas, boas obras, coisas certas, que Deus quer que nós façamos, porém contaminadas com motivações equivocadas. Algumas delas que têm a ver com desejo de ser reconhecido, de ser louvado, de ser agradecido, de receber, quem sabe, algo da parte de Deus por termos feito algo. E eu usei como texto aquela palavra de Mateus capítulo 6, quando Jesus, em pleno Sermão da Montanha, fala que quando nós orássemos, jejuássemos e dessemos esmolas, que são as três atitudes que na ética judaica representam atos e boas obras, que nós não deveríamos fazer, e de fato não devemos, para sermos vistos pelos homens, para deles receber a recompensa. E a razão é que, se fizermos em secreto, deixando em secreto para que só Deus veja, de Deus nós receberemos a recompensa. E que essa recompensa é um reconhecimento. É assim que a palavra originalmente significa, de modo que esse reconhecimento nem sempre é relacionado a um elogio que Deus supostamente faria, mas a uma reafirmação de que Deus se agradou quando nos viu, presenciou, mesmo que ninguém tenha visto, fazer o que fizemos. E baseado nisso, eu recomendei ao final da mensagem que, em primeiro lugar, nós mantivéssemos uma atitude de autoavaliação, sempre que faz bem para nós, perguntar constantemente o porquê e o para quem nós estamos fazendo qualquer coisa que desejamos que seja bom para Deus ou para outras pessoas. Que essa atitude de autoavaliação nos permitirá, por exemplo, tomar decisões de, no que depender de nós, tudo o que fizermos de bom, mantermos secretos. Dei até alguns exemplos pessoais. E que, ao mesmo tempo, nós devemos confiar que, como diz a palavra, já que o Senhor nos reconhecerá, que não há recompensa humana que possa comprar a afirmação de que nós agradamos a Deus com aquelas boas obras que, segundo Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 2, verso 10, ele mesmo preparou de antemão para nós. Então, foi baseado nesse texto que essa pessoa fez essa pergunta. Mas, pastor, será que haverá algum dia, em algum momento da nossa vida, que a gente conseguirá chegar a esse ponto de fazermos algo, de fato, sem nenhuma contaminação, de motivações impróprias, buscando reconhecimento ou recompensa de homens, buscando o elogio de homens, mas não apenas, e não isso, mas, na verdade, para a glória de Deus e exclusivamente para a glória de Deus, chegará esse momento.
E a pessoa pediu para que eu esclarecesse isso. Não por coincidência, mas por providência, como eu tenho feito em outros domingos. Eu sempre tenho escolhido um texto, e não somente um texto, mas um tema, às vezes, como é o caso de hoje, para começar a expor pela manhã, que é um culto mais curto, e de alguma maneira completá-lo à noite. De modo que eu até recomendei ao final do culto de hoje pela manhã que o sermão de hoje fosse revisitado. E se você não estava aqui pela manhã, vá no YouTube da igreja e revisite para que então fique claro a conexão de hoje pela manhã com hoje à noite. É claro que você não vai perder nada se você focar a sua atenção agora no sermão de hoje, porque no sermão de hoje eu vou falar sobre o que nos dá antídoto e prevenção com uma atitude de autoavaliação que pode ser pesada e cruel demais sobre nós. Como nós podemos nos autoavaliar para buscarmos a motivação certa para fazer as coisas de Deus e não sermos assolados, massacrados por aquela sensação de que lá no finalzinho do que nós fazemos tem sempre uma glória própria, sempre uma justiça própria, sempre uma contaminação com aquilo que o nosso coração contamina a nossa ação. Então, eu gostaria de, a partir de um texto da Palavra de Deus muito conhecido, responder essa pergunta dessa querida ovelha, aproveitando a exposição que eu já tinha feito e preparado. Abra sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, no famoso texto da cura dos 10 leprosos, que talvez seja o texto emblemático para falar sobre gratidão. E deixe-me dizer, gratidão é a motivação que lhe garante que você sempre vai dar a glória a Deus. Em outras palavras, quando você fizer aquela autoavaliação, a pergunta objetiva que você estará fazendo é: o que eu estou fazendo é em gratidão a Deus ou por qualquer outro motivo? Isso vai lhe ajudar a não ser massacrado pela culpa e pelo peso de achar que você nunca vai ter uma motivação pura para louvar a Deus. A gratidão garante isso. Abra, portanto, a sua Bíblia em Lucas capítulo 17, a partir do verso 11, que conta a seguinte história, no olhar de Lucas. Eu vou ler na versão que vai ser projetada, a Nova Almeida atualizada. De caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galileia. E ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados, e um dos dez, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este que voltou, um dos 10, era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro samaritano? E então, dirigindo-se àquele homem, disse: levanta-te e vá, a sua fé salvou você. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Amém. Curva a sua cabeça, vamos pedir a Deus que ilumine a nossa mente e o nosso coração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui por graça, graça que nos acolhe, que nos encontrou no nosso pecado, que nos resgatou, sem que tivéssemos te buscado, sem que tivéssemos mérito algum, é graça do começo ao fim, graça de ter vida, de ter saúde, de ter provisão, graça nessa vida que nos dá a compreensão do teu reino, não com a mente limitada do homem, mas pela revelação do teu evangelho ao nosso coração. É graça poder estar aqui quando nós não merecemos.
Quando olhamos para dentro de nós e percebemos como os nossos pensamentos lutam dentro de nós para as coisas boas versus as coisas ruins. Quando as nossas atitudes desmentem muitas vezes o que nós professamos com a nossa boca, a nossa fé. É graça podermos ler a palavra do Senhor na nossa língua, quando há milhares de povos que não possuem uma linha somente da tua Escritura Sagrada. É graça poder se dirigir ao teu povo e ministrar a tua palavra, sendo eu tão pecador quanto eles. E porque é graça, nós queremos encher o nosso coração da verdadeira motivação para reconhecer tudo isso, que é a nossa gratidão. E ao mesmo tempo que somos gratos por esse momento maravilhoso, nós pedimos que novamente pela tua graça, o teu Espírito que inspirou esta palavra abra o nosso entendimento, ilumine a nossa mente para que possamos ouvir a tua mensagem para nós. A tua palavra é única e ela serve para todos. No entanto, ela é aplicada de maneira tão singular, tão pessoal, que só o teu Espírito mesmo pode fazer isso, e é isso que nós te pedimos. E se assim fizeres, como tens feito, e nós confiamos que farás, nós te daremos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, porque te pedimos em nome e para a glória de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Essa história, queridos, dos 10 leprosos, ela obviamente é uma história real, não é uma parábola, mas sem dúvida alguma ela tem uma aplicação que parece ter um sentido para além da história. Primeiramente pela quantidade de leprosos que estão aqui, 10 na Bíblia, é conhecido como o número completo, não é um número perfeito, é o 7, o perfeito, mas o 10 é quando todas as coisas estão ali, portanto, aqueles 10 leprosos representam quase como que uma totalidade de pessoas na mesma condição que eles estavam. E a condição que eles estavam não era apenas de uma lepra física, mas era de tudo aquilo que, como consequência daquela lepra física, eles vivenciavam. Como nós bem sabemos, naquela época, muito mais do que hoje, quando parte desse preconceito, dessa discriminação já foi cessada, hoje existe tratamento e as pessoas compreendem, entre outras coisas, que a lepra não é contagiosa. No entanto, naquela época, aqueles 10 leprosos, jamais se esperaria deles que, passando Jesus ali, no caminho para Jerusalém, pelo meio de Samaria e de Galiléia, como diz no verso 11, eles gritassem para Jesus por misericórdia e compaixão. Eles gritariam, sim, mas por força da lei de Moisés, eles deveriam gritar lepra, lepra, porque isso faria com que ninguém se aproximasse deles, porque entre todas as coisas, o leproso era um excluído. Mas não excluído pela sociedade, era mais profundo, ele se auto-excluía. Ele tinha que considerar-se indigno de conviver com a própria família, todos os objetos eram separados, mesmo sendo pessoas que o amavam, cônjuge, filhos, pai, irmãos. Ele era excluído da vida social, porque ninguém dava emprego, nem trabalhava junto com o leproso. Ele era excluído da vida religiosa e espiritual, porque no templo ele não podia entrar para oferecer culto. Portanto, ele era um excluído mesmo. Ele era alguém que tinha que se auto-excluir, porque já era excluído por toda a norma social, pela norma legal, pelas normas religiosas e assim por diante. Eu não sei você, mas quando a gente tem alguma coisa diferente dos demais, com quem a gente convive, seja ela qual for, mesmo que não seja defeito nosso, mesmo que não tenha nada a ver com alguma falha de caráter nossa ou de atitude, a gente já se sente excluído. Agora, imagine uma pessoa cuja condição era permanente. De fato, era uma pessoa que vivia a maior de todas as exclusões, tanto é que a lepra era simbolicamente representava o pecado, que exclui o homem de Deus. Não que o leproso tinha pecado e por isso tinha se tornado leproso, mas que o leproso, por ser excluído, era um símbolo
da exclusão, do afastamento que o homem pecador tinha de Deus. Então imagina a seguinte situação, Jesus está passando pela cidade, 10 homens que deveriam gritar, afasta-te, diz, Senhor, aproxima-te. 10 homens que deveriam evitar o contato, buscam o contato, pedem misericórdia, pedem compaixão, e Jesus vai na direção deles. Mas antes, Jesus prova a fé deles. E talvez isso é importante para você perceber por que no final, o único que voltou, Jesus diz, levanta-te e vá, a sua fé salvou você. Que relação tem aqui com a fé? É porque, na verdade, quando Jesus ouve, Jesus, mestre, tenha compaixão de nós, diz o texto no versículo 14, que Jesus lhes diz, vão e apresentem-se aos sacerdotes. E o que tinha um sacerdote a ver com tudo isso? O sacerdote naquela época, irmãos, era como se fosse a Anvisa da época de Jesus. Era quem decidia a questão de saúde pública, de modo que a prescrição mosaica dizia que se alguém aparecesse na sua pele algum sinal que sugeriria a lepra, ele deveria se isolar, buscar somente o sacerdote, e o sacerdote, por meio de uma série de exames, que obviamente não eram os exames de hoje, mas podia, pela aparência, pela profundidade da lesão e de todas as outras características que estão, inclusive, na lei de Moisés, decretar que aquela pessoa era leprosa e prescrever o isolamento e o eventual tratamento para, pelo menos, mitigar aquela situação. Quando Jesus, então, diz aqui que eles fossem ao sacerdote, Jesus estava querendo que eles confiassem que alguma coisa tinha mudado da situação em que eles já estavam e tinham consciência. Porque, pense comigo, você é um desses 10 leprosos. E Jesus diz assim, vá ao sacerdote. E você acordou naquele dia, olhou para as suas mãos, para as pontas, cartilagens, partes do seu corpo que estão tomadas pela lepra, e elas continuam, enquanto você diz, Jesus tenha compaixão de mim, do mesmo jeito. E Jesus, paradoxalmente, diz, vá ao sacerdote. Ora, eles só deveriam ir ao sacerdote, ordinariamente, se alguma coisa tivesse mudado. Se alguma melhora fosse observável. E eles iriam lá para atestar que eles agora estavam livres da lepra e podiam voltar à vida normal. Agora imagine que você é um dos 10. E quando Jesus diz, vá ao sacerdote, você olha, a lepra está ali. Você olha no rosto do seu companheiro e a lepra está no rosto dele. O que você faria? Não seria normal que você dissesse, Senhor, não faz sentido, por que eu vou lá para o sacerdote? Se nada mudou ainda. E talvez não vai mudar. Eu ainda continuo com lepra. Quando Jesus, no final dessa história, diz, vai, porque a tua fé te salvou, é porque naquele momento um ato de fé era necessário. E diga-se de passagem, os 10 entenderam isso, talvez pelo desespero, porque fé tem um pouco de desespero. Não é exatamente assim que a gente vivencia, quando todas as opções humanas deixam de ser opções e a gente, num desespero, busca Deus? Quantos de nós não fizemos isso na vida? Quando os médicos não resolvem, quando as coisas humanas não resolvem, quando a nossa capacidade não resolve, a gente desesperadamente ou esperançosamente, porque, na verdade, o oposto de fé é desespero, e eles, às vezes, se confundem. Os 10, por desespero ou fé, foram. E diz o texto que aconteceu, veja aí no verso 14, pode projetar, aconteceu que, indo eles, eu gosto muito desse gerúndio, indo eles, significa o quê? Que foi no caminho. Nem foi antes, nem foi quando chegaram lá. Foi enquanto eles estavam indo, ou seja, enquanto eles estavam exercitando a fé, o que aconteceu, diz o texto, que eles foram purificados. Perceba
Eles estavam indo e a situação mudou. O estar indo é um contínuo, indo no caminho. Mas quando o texto diz que eles foram purificados, até o tempo verbal aqui na língua original é de uma ação completa, final, cabal, irreversível e eterna. Eles foram purificados para sempre. Não foi uma melhora, irmãos. Foi uma purificação completa. E como obviamente aconteceu, diz o texto, que todos se viram curados. E era factível, era notório. Do mesmo jeito que quando eles foram mandados por Jesus, podiam se observar e ver que ainda não tinham motivo para ir ao sacerdote, porque nada havia mudado, agora eles conseguiam se olhar novamente e a lepra não estava ali. E não era somente em 1, nem 2, nem 3, nem 5, nem 7, mas eram nos 10. Que impacto é esse quando você tem 10 companheiros ou 9 companheiros de infortúnio, de desgraça, de exclusão, e a graça de Deus chega de maneira tão abundante e generosa que não faz nenhuma acepção de pessoas ou seleção de benfeitorias ou daqueles que seriam beneficiados, e Ele cura a todos da mesma enfermidade, do mesmo jeito, no mesmo momento, para que a graça dele ficasse evidente antes mesmo dos sacerdotes poderem examinar. Que maravilha! Isso ficou perceptível. Eles se olharam. E quando eles se olham e veem aquilo, o texto dá a grande virada da narrativa. Uma das coisas bonitas da narrativa da Bíblia, da contação de histórias da Bíblia, e histórias com H, não são narrativas fictícias, mas verdades, é quando ela vai numa direção e poderia parar ali, não poderia parar ali? Foram curados, tudo aconteceu como foi solicitado, Jesus mais uma vez mostrou o seu poder, todos, sem exceção, foram curados, a história podia acabar ali? Com certeza. Mas eis que Lucas, de maneira magistral, diz, um dos 10, e aí a coisa muda. Um dos 10. Um dos 10. E a história agora é outra. Se antes a história, até o verso 14, era de uma graça maravilhosa, abundante, generosa, indiscriminada, agora era a história de uma gratidão única, singular, que discrimina um dos 9, que singulariza um dentre os seus companheiros. E é aqui que eu gostaria que você refletisse na primeira lição que eu gostaria que você aprendesse hoje. É que a graça pode ser recebida coletivamente, mas a gratidão precisa ser exercida individualmente. Quando eu orei antes desse sermão, que era graça viver, graça ter saúde, graça ter conhecido a Deus, graça estar aqui, é porque a minha expectativa é que cada um de vocês possa perceber, já percebeu antes, perceba agora, o grande privilégio de estarmos aqui, de termos a vida que nós temos. A Bíblia diz que Deus é tão gracioso que Ele derrama chuva e sol sobre o campo do ímpio e sobre o campo do justo. E nas suas complexas equações de providência, Ele provê, Ele protege e Ele dirige todas as coisas e a todos. Mas, queridos, há um fio de corte, uma segregação quando começa a atitude reativa, a resposta do homem em relação à graça recebida. É nessa hora que não são mais 10, só é um. E a história é outra. Até o 14 é a história da graça. A partir do 15 é a história da gratidão. Até o 14 é a história de 10 homens, igualmente doentes, igualmente agraciados. A partir do 15 é a história de um homem só, agraciado como os outros 9, mas singularizado por uma atitude de gratidão. Porque gratidão, a gente nem força o outro a ter, nem nada que o outro faça nos forçará a ter, se não surgir de 3 atitudes que acontecem dentro do nosso coração.
E essa é a segunda lição, dividida em 3 partezinhas. Se a primeira lição é a lição de que graça pode ser usufruída coletivamente, quando Deus abençoa um pai com um bom emprego e uma boa condição, todos ali são beneficiados. Quer reconheçam que vem de Deus ou não. Quando um comandante de um navio navega bem e ele não afunda a embarcação, todos ali são beneficiados, quer reconheçam ou não. Mas a atitude singularizada da gratidão, ela tem 3 partes que não podem ser separadas uma da outra. Primeiro delas, reconhecer o benfeitor. Veja o que o texto diz. Aconteceu que, indo eles, foram purificados, e um dos 10, vendo que estava curado, voltou, dando glória a quem? A Deus. Você imagina a situação. Estou diante do sumo sacerdote, ou do sacerdote que fosse. Vejo que fui curado. Talvez na cabeça dos 9, foi sorte, foi aquele homem, mas já está distante. Eu mal o conheço. Eu tenho que dizer ao sacerdote, eu tenho que reconhecer diante da minha família, eu tenho que celebrar com os meus amigos, eu tenho que festejar a vitória agora, numa situação muito semelhante que quando a gente é aprovado no concurso ou no vestibular e que nós celebramos com as pessoas que viveram a nossa desgraça e que agora vivem a nossa graça. Mas veja como a gratidão impactou profundamente o coração daquele homem. Diz o texto que na hora em que ele viu que estava curado, ele voltou para quem? Para Jesus. Fazendo o quê? Dando glória a Deus. A primeira coisa que ele fez foi reconhecer o benfeitor. Querido, se eu pudesse elencar uma graduação de virtudes, eu diria que a gratidão é a virtude rainha de todas as outras. Sem gratidão não há nada na vida. E se você não é grato pelo que você já recebeu, dificilmente você vai confiar que vai receber algo. É o primeiro elo de uma cadeia maravilhosa. Portanto, o ingrato é alguém com quem Deus não trata porque não reconhece o benfeitor da sua vida. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum só. Não te esqueça diante de quem? Não te esqueça a minha alma diante de ti. Bendize, ó minha alma, era um interlóquio interno, íntimo, do homem com a sua própria alma. Não esqueça a minha alma. Quem foi o seu benfeitor? Porque sem benfeitor não há o segundo elemento, que é a benfeitoria ou benefício. Veja que o texto diz que ele viu que foi purificado, ele voltou para Jesus, ele deu glória a Deus em alta voz. É curioso que ele antes gritou por compaixão, não gritou para se excluir, gritou para ser incluído. Foi incluído pela graça e agora ele grita em alta voz em gratidão, dando glória a Deus em alta voz ao seu benfeitor. Esse era um sujeito que gostava de gritar. Gritava na miséria, mas também gritava celebrando o benefício. Ele não era de meias medidas, ele não era discreto, como a gratidão não pode ser discreta. Queridos, deixa eu dizer uma coisa, a gratidão não pode ser discreta. A gratidão não pode ser discreta. A graça pode ser recebida quietamente, na intimidade da alma, sem que ninguém saiba como é que eu estava, e eu vou voltar agora para casa de uma maneira diferente. O que é que Deus viu na minha angústia tão íntima quando eu clamava a Deus e ninguém sabia, na minha desgraça e também na graça de Deus, era algo tão entre eu e Deus, mas a gratidão não. A gratidão precisa ser cantada, precisa ser proferida, precisa ser gritada, precisa ser manifestada diante de todos, porque a gratidão que reconhece o benfeitor, reconhece o benefício como a situação melhor do que o malefício que vivia. A gratidão destila de dentro de nós coisas maravilhosas da nossa alma, que tiram de nós todo o pessimismo, toda a raiva, toda a mágoa, toda a tristeza e substituir pela alegria da celebração da graça. Por isso que gratidão é tão estruturante, por isso que é uma emoção e uma atitude tão fortes que mudam a nossa perspectiva de vida. Imagina aquele homem, gente. A vida toda, sei lá por quanto tempo, mas um bom tempo aquele homem vivia uma desgraça. E agora
Imagine, irmãos, imagine por um instante. Imagine o que passou na cabeça daquele homem quando disse: agora sim, agora eu posso, agora eu vou, agora eu consigo, agora ninguém me impede. Porque a gratidão encheu o coração dele e disse assim: acabou. O povo de Deus tem um salmo que diz: essa nossa boca se encheu de riso e os nossos lábios de cântico. Sabe aquela risada com todos os dentes que a gente dá quando vê uma coisa boa? Não é uma gargalhada, é uma alegria que nos faz dizer: que maravilha. Foi isso que aconteceu com aquele homem, porque ele reconheceu o benfeitor, porque ele reconheceu o benefício. Mas o terceiro aspecto é que gratidão não é apenas reconhecimento, é uma atitude de dar a glória a quem é devido. Gratidão é mais do que reconhecimento, gratidão é atitude na prática. O que é que os nossos pais nos ensinavam? Diga obrigado ao moço. Diga muito obrigado à senhora, meu filho. Mas não é etiqueta. Porque às vezes a gente nem sabia quão graciosa, generosa tinha sido a pessoa para conosco. Mas quando se sabe, como aquele homem sabia, ele teve uma atitude. Diz o texto que ele voltou, teve o texto que ele deu glória a Deus em alta voz, mas o que é mais maravilhoso é o que está no verso 16. Olha o que é que ele diz. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. Irmãos, em qualquer cultura, se tem uma coisa que representa humilhação, humildade, reconhecimento de uma soberania, de uma superioridade de quem quer que seja diante de quem se ajoelha, é o prostrar-se de rosto em terra. No Antigo Testamento é comum dizer assim, que o homem que coloca a boca no pó, que desce até a coisa mais rasa do chão de fábrica da vida, ele está se humilhando diante de alguém. Deus, inclusive, diz na sua passagem, na sua palavra, em várias passagens, melhor dizendo, que o homem deve se humilhar diante dele, porque Deus é superior e o homem, obviamente, é inferior. O que esse homem reconheceu, irmãos, naquela atitude, foi mais do que gratidão, foi mais do que o benefício, foi mais do que o benfeitor. O que aquele homem professou naquele ato ali, é o terceiro ponto daquilo que eu quero que você aprenda, é que a sua vida só faria sentido agora a partir de um reconhecimento de que Jesus era mais do que um benfeitor. Ele era o Senhor, Ele era o Altíssimo, Ele era Deus, Ele era o Todo-Poderoso, diante de quem ele se prostraria não apenas naquele momento, mas a vida toda. Prostrar-se é reconhecimento de soberania, de reconhecimento de senhorio, de autoridade. Aquele homem não foi apenas alguém que recebeu o benefício e agradeceu em alta voz, voltou, reconheceu o benfeitor, ele se prostrou, ele se submeteu, ele se entregou, ele confiou a sua vida. E, novamente, tudo isso tem relação com a última frase que ele ouve: vai, levanta-te, porque a tua fé te salvou. Que fé? A fé de voltar e reconhecer o benfeitor. A fé de voltar e dizer em alta voz e reconhecer o benefício. A fé de voltar e prostrar-se e entregar-se ao soberano controle daquele que o beneficiou. Porque recebeu o benefício. Reconheceu o benfeitor. Mas a vida continuar do mesmo jeito é o que aconteceu com os 9. Na verdade, com os 9, nem isso tudo. Porque eles nem reconheceram, eles nem voltaram, eles nem souberam dizer quem era o benfeitor e qual era o benefício, embora ficasse evidente diante dos olhos deles. Você consegue entender por que essa parábola, ou melhor dizendo, porque essa história, embora não seja uma parábola, ela é simbólica, ela é paradigmática? Ele quer dizer, em outras palavras, que todos nós somos agraciados, mas nem todos nós somos gratos. Que agraciados somos todos, mas gratos sempre é a minoria.
Porque a gratidão, queridos, preste bem atenção nisso, por favor. Ela não é apenas reconhecimento do benfeitor, ela não é apenas reconhecimento do benefício, ela é uma resposta concreta a um ato gracioso concreto. É quando você se submete, você se entrega e diz assim: diante disso e do que tu fizeste, diante de quem tu és, eu me submeto. A minha vida agora é tua. A minha vida agora é tua. Irmãos, sinceramente, para aqui comigo. Se você fosse um leproso e um homem como Jesus fizesse isso com você, o que você faria? Se ele fosse compassivo como ele foi, se ele fizesse o extraordinário como ele fez, teria sentido de não se entregar para ele? Mas, queridos, em nós, ele já fez muito mais do que isso. Ele nos curou da lepra espiritual, que é o pecado. Ele nos deu compreensão do sentido da vida. Ele nos deu o princípio de eternidade no coração, para que a nossa vida não se limite a 70, 80 ou 90 anos. Ele fez uma desarrumação e uma rearrumação na nossa escala de valores. Ele nos colocou afetos que nos fazem nos emocionar diante de Deus, mas também tomar decisões estruturantes diante dele. Quando entregamos a nossa vida a Ele é totalmente mudada. Quando nós oramos, como o presbítero Daniel nos conduziu num momento de oração, dizendo assim: Senhor, nós confiamos na Tua vontade. Quem de nós abriria a mão do seu destino, do seu futuro e entregaria na mão de alguém, a ponto de dizer: seja a tua vontade e não a minha, se essa pessoa não fosse o grande benfeitor da nossa vida? Quem de nós? O que aquele homem fez é aquilo que Deus certamente espera que cada um de nós faça. No entanto, Jesus, ou Lucas, melhor dizendo, coloca um detalhe. E aqui preste bem atenção, porque é aqui que eu começo a responder à pergunta que me foi dada, que me foi colocada. Diz o texto no final do versículo 16 que este homem era samaritano. Quem eram os samaritanos? Nós sabemos. O próprio Jesus diz que ele era um estrangeiro. Quando pergunta ao homem: cadê os outros 9? Só voltou esse que é estrangeiro? Por que eles eram estrangeiros? Porque eles estavam entre o lusco e fusco, na penumbra entre aquilo que eles conheciam da antiga aliança, como judeus de origem que eles eram, e aquilo que eles estavam vivendo desde que o povo judeu foi ao cativeiro na Babilônia por 70 anos. Os samaritanos são um remanescente de judeus misturados que ficaram na terra prometida e não foram exilados. E durante 70 anos, praticamente 2 gerações, eles absorveram alguns costumes da época e criaram um culto em Samaria, no centro de Israel, numa cidade chamada Sicar. Você lembra da história da mulher samaritana? De como Jesus estava atravessando a Samaria e quando encontra aquela mulher, o grande obstáculo que ela coloca, apesar de Jesus oferecer a água viva para ela, era que, como sendo tu judeu, falas comigo, que sou mulher e samaritana, e o Evangelho de João faz um parênteses para explicar por que os judeus não se dão bem com os samaritanos. Então, o que ele está querendo dizer com esse detalhe? E este era samaritano? Talvez seja a 4ª lição da nossa história. É que a gratidão não depende de afiliação religiosa, formal, que nós tenhamos. Por isso que tem muito crente ingrato. Quem deveriam ser os que deveriam ter voltado? Não esse homem, os outros 9. Os outros provavelmente eram judeus, porque se não fosse, esse não teria sido singularizado. Mas foi justamente o que não era que fez o que os outros que eram não fizeram. Ser grato a Deus. Ora, se a gratidão não está ligada necessariamente a uma afiliação religiosa, mas a um reconhecimento do benfeitor, do benefício e a uma entrega a Ele, que pode sim acontecer no nosso meio, mas também pode acontecer além das nossas fronteiras, porque Deus é gracioso e amoroso para alcançar quem quiser, do jeito que quiser, na hora que quiser, da forma que quiser, no tempo que quiser.
Preste bem atenção, se isso é verdade, que não está ligado uma coisa com a outra. Então, meus queridos irmãos, nada que nós fizermos de boas obras em gratidão, ou melhor, sem gratidão, terá valor para com Deus. Mesmo que esses 9 tivessem sido como de fato foram agraciados, mas não voltaram, e não reconheceram o benfeitor, nem o benefício, e não se entregaram a ele, mesmo que a vida deles toda fosse piedosa, religiosa, eles voltassem a frequentar a igreja, dar as suas ofertas e dízimos, oferecer seus sacrifícios de acordo com a lei da antiga aliança, viver uma vida religiosa plena, comunitária plena, familiar plena, voltar a ser um marido que convive com a esposa, sem a discriminação da lepra, um pai dedicado, mesmo que ele fizesse tudo de bom a partir dali, teria faltado uma coisa. É porque nenhuma boa obra que não seja movida por gratidão é recebida por Deus. Ela pode até ser guardada em memória. A gente tem um bom exemplo em Atos capítulo 10, quando Cornélio, o centurião romano, era sim um homem piedoso, era sim um homem que fazia jejuns, orações, possivelmente ele tinha uma simpatia com o judaísmo, apesar de ser romano, e Deus proveu que o apóstolo Pedro saísse da casa de um homem, Simão, o curtidor, para encontrar com Cornélio e pregar o evangelho, e Deus reteve em memória toda a sua vida, mas não usou aquelas boas obras para salvar Cornélio. Ele teve que ouvir do evangelho e crer em Jesus Cristo, porque sem fé é impossível agradar a Deus, porque ninguém é salvo pelas obras, mas exclusivamente pela fé. Mas uma vez salvo e agradecido, seja pela cura da lepra, seja pela salvação completa na vida, todas as boas obras precisam ser movidas por gratidão. Qual é a pedra de toque, então, que eu tenho que usar? Qual é o critério único que eu tenho que checar para que eu não seja movido por aquela sensação de culpa de que eu estou fazendo alguma coisa para barganhar, para pagar de volta, para dar um troco à graça de Deus, e que traz muitas vezes aquela avaliação de que não está sendo completamente pura a minha motivação em fazer coisas boas? Gratidão. A pergunta a ser feita é: quando eu tiro do meu bolso e dou a alguém, quer a pessoa mereça ou não, você já passou pela mesma sensação que eu passei, de dar uma esmola a alguém e ficar com aquele pensamento: meu Deus, será que essa pessoa merece isso? Será que ela não é um enganador? Será que ela não vai comprar droga, comprar álcool? Quem aqui nunca passou por isso? Todos nós pensamos nisso. Quantos de nós fazemos um ato e, de certa maneira, ficamos naquele dilema se aquele ato é completamente puro diante de Deus? Por isso que aquela resposta, ou aquela pergunta que eu tento responder agora, de fato é um dilema, mas um dilema de só os salvos em Cristo, de só aqueles que receberam a graça de Jesus Cristo, não necessariamente os religiosos, como aqueles outros 9 provavelmente eram, e voltaram para a prática da sua religião. Mas aquele samaritano que nem era um religioso de acordo com a antiga aliança, mas que ao reconhecer a graça voltou, reconheceu o benfeitor, o benefício e se entregou a ele. E ao fazer isso, as suas obras a partir dali foram movidas certamente pela gratidão, porque a gratidão é a pedra de toque que nos libera da culpa e do peso de uma motivação errada ao fazermos boas obras. A pergunta a ser feita é: a quem eu estou fazendo isso? Quando eu dou uma esmola, para quem? Para aquela pessoa? Não. Para aquela pessoa, não. Ela é a beneficiada, mas não é para ela. Lembra daquela parábola que Jesus conta, quando ele diz assim: eu estive preso e foste me visitar. Eu estava nu e me vestiste, eu estava com fome e me deste de comer. Eu estava doente e vieste a me visitar. E perguntaram seus discípulos a ele: quando aconteceu tudo isso, Senhor? Ele disse: todas as vezes que fizeres a um desses meus pequeninos, terás feito a mim. Para quem que eu dou a esmola?
Não é para Jesus porque ele não precisa, mas é para Jesus porque é o reconhecimento da graça que ele já me deu. Isso me libera, por exemplo, de receber o muito obrigado da pessoa. Você já se passou também pela situação? Certamente. Você é tão pecador quanto eu, talvez menos do que eu, mas pecador certamente. Quantas vezes você fez o benefício para alguém e depois comentou com o marido ou com o filho, ou coisa, não me deu nenhum obrigado, pai. Como é que pode, pai? Passou pela minha frente do outro dia, virou a cara, não deu nenhum obrigado para mim. O que você estava esperando? Era que o seu ato tivesse o reconhecimento da pessoa? Era. Por quê? Porque você fez a ela. Porque se você tivesse feito a Deus, você não esperaria nada dela. Era graça. Do mesmo jeito que Deus lhe dá graça. Você percebe então que quando você faz, se sente magoado porque não tem um reconhecimento dos homens, ou faz buscando o reconhecimento dos homens, o que está faltando é gratidão. É porque gratidão é a pedra de toque que purifica todo tipo de motivação para você fazer qualquer boa obra, meu querido. Pergunte-se a quem eu estou fazendo isso, por que eu estou fazendo isso, para o que eu estou fazendo isso. Eu vou contar talvez uma das experiências mais dolorosas para mim. Para mim, a palavra de Deus é um tesouro. Eu tenho Bíblias velhinhas que estão caindo aos pedaços. Eu tenho uma verdadeira aversão à ideia de colocar uma Bíblia no lixo, porque não está servindo mais. Eu emendo, eu coloco cola, eu guardo ela lá. Não porque eu adoro esse livro, mas é porque eu sei que uma folha desse livro, um versículo desse livro, pode transformar a vida de alguém. Então, recentemente, há alguns anos, uma pessoa numa situação muito difícil, mexendo com drogas pesadas, disse assim para mim: pastor, me dê uma Bíblia. Me dê uma Bíblia. Me dê uma Bíblia. E como eu sabia que aquela pessoa tinha origem cristã, e como eu sabia que aquela pessoa conhecia e era daquele tipo que estava na situação terrível dela, porém, era uma pessoa estudiosa, compenetrada, eu resolvi dar a ela uma Bíblia de Genebra. Não era uma Bíblia qualquer, vá ali procurar para ver o preço. É uma Bíblia de teólogo. Eu vou ajudar esse sujeito a sair dessa situação. Não vou dar uma Bíblia simples, eu vou dar uma Bíblia com estudo bíblico. Ele andou por um bocado de igreja aí, eu vou dar uma Bíblia reformada. Ele vai virar não somente crente, vai voltar para Deus, vai virar calvinista. Dei uma Bíblia caprichada e entreguei para ele. Fiz uma dedicatória daquelas que é oração e entreguei para a pessoa. A pessoa desapareceu. Eu não vi mais. Nunca mais eu vi. Alguns anos depois, a pessoa me encontra no WhatsApp e diz assim: pastor, sabe aquela Bíblia? E colocou 3 pontinhos. Aí o meu coração, pecador, já sei, veio um testemunho para torar aí. E eu vou contar isso na igreja, eu vou contar a todo mundo. Eu vou dizer que, veja, façam isso, eu fiz o certo, glória a Deus nos céus, igual o pastor Robson na terra. E aí eu digo, vai ser assim. Aí a pessoa disse, eu vendi. Eu vendi. Sabe aquela coisa que você lê no WhatsApp? E você fecha o WhatsApp para não ter que responder na hora? Esqueci aquela mensagem. A pessoa percebeu, obviamente. Tempos depois, ela disse assim, deixa eu explicar o que aconteceu. Eu quase dizendo, precisa não, meu amigo, porque eu não vendo Bíblia. Eu comprei uma Bíblia, eu não peguei na igreja, não. Eu comprei a Bíblia e dei para essa pessoa. E aí, ele disse assim, eu estava precisando de dinheiro para comer. E eu vendi a Bíblia. E eu disse para ele, fulano, se você tivesse me telefonado, eu teria lhe dado o dinheiro para comer, mas não vendesse a Bíblia. Passou o tempo. Recentemente eu encontrei com ele, e ele disse, pastor, eu quero voltar para Deus, mas eu não tenho mais Bíblia.
Você está rindo porque foi comigo, não foi com você. O que é que você faria? O que é que você faria? Você disse, meu amigo, é o seguinte, você vai agora ter que voltar sem Bíblia, porque com Bíblia você já vendeu. E eu fiquei com aquele dilema. Resultado, eu disse assim, você está por aqui? Por aqui é João Pessoa. Se estou. Então me conta em tal lugar, em tal hora, tal. Vem aqui, eu queria ver. Irmãos, o que eu vi tirou toda a motivação para eu dar a segunda Bíblia. O sujeito estava comido pela droga. Era um zumbi. Os olhos esbugalhados, magérrimo. Comido pela droga. E naquela hora, diante dos meus olhos, a minha tendência foi dizer assim, aqui não tem mais jeito. Nem vai Bíblia, nem vai oração, não vai nada. Aqui acabou. E naquela hora, irmãos, Deus falou uma coisa no meu coração, disse assim, é assim que eu lhe vi a primeira vez. Exatamente assim. E não foi pelas drogas, não, nem pela lepra, foi pelo pecado. Porque todas as vezes quando fizerdes para um desses pequeninos, tendes feito como para mim. Resultado, levou a Bíblia, a oração, já levou um tênis, já levou um apoio, já levou muita coisa, mas eu não saí. Eu não senti que saiu nada de mim. E todas as vezes que eu coloquei um dinheiro, eu não senti que eu estava fazendo para aquela pessoa. Eu estava fazendo para o Deus que criou aquela pessoa, a imagem e sua semelhança, que também olhou para mim assim, e também me deu a sua palavra, também me deu a graça. Você compreende agora que toda boa obra que você fizer precisa estar envelopada, inserida, recheada, tomada, impregnada com a palavra gratidão, com a atitude de gratidão, porque senão não vale nada diante de Deus, pois a gratidão é o antídoto e o imunizante contra toda culpa e peso que você sofre quando faz alguma coisa com a motivação tortuosa, porque talvez fez para a pessoa errada, sem fazer a pergunta da gratidão. O que é que você vai levar daqui quando sair dali? Você vai levar uma pergunta. Pergunta que vai lhe ajudar. A quem, por que eu estou fazendo isso? Se não foi porque você um dia deixou de gritar, lepra, lepra, e gritou, Senhor, Mestre, tenha compaixão de mim. Se não foi porque quando você foi curado, num ato de fé, indo ao sacerdote, você voltou e reconheceu o benfeitor, o benefício e se entregou para ele, e hoje você tem na sua vida só gratidão, se não foi isso, qualquer obra que você fizer, movida por culpa, por dever religioso, por descargo de consciência ou por qualquer outra motivação, é trapo de imundícia diante de Deus. E esse é o critério. O critério tem que ser gratidão, sempre e em qualquer circunstância. Pense nisso e carregue isso no seu coração. Que Deus o abençoe. Amém. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar juntos. Porque, queridos, nenhum de nós consegue fazer isso, essa reflexão, essa tomada de posição por nós mesmos. Nós realmente não somos capazes. Mas Deus nos capacita quando salienta a sua graça diante dos nossos olhos. A sua oração, portanto, é, Senhor, me ajuda a apreciar a tua graça, para que o meu coração seja movido por gratidão. E as minhas obras serão boas quando forem obras agraciadas e obras em gratidão. Ó Deus amado e querido Pai, é isso que nós te pedimos. Que o Senhor, por tua graça e misericórdia, Pai,
Nos faça sempre lembrar: de graça recebestes, de graça dai. Senhor, nos faça sempre lembrar: o homem não tem nada se do alto não lhe for dado. Senhor, nos faça sempre lembrar que é por graça, por graça, por graça. E é por gratidão, gratidão e gratidão que nós devemos nos mover. Ajuda-nos, ó Pai, a, portanto, não olhar para o reconhecimento humano, nos esquecendo que fazemos apenas por graça e em gratidão. Ajuda-nos a não mensurar, ó Pai, o que devemos ou não devemos fazer, pela possibilidade de retorno, pela probabilidade de retorno, mas simplesmente porque recebemos, de graça damos. Ajuda-nos sim, Pai, a sermos prudentes, para não desperdiçarmos a graça que recebemos, simplesmente sendo como filhos pródigos, que recebem muito e desgastam aquilo que recebem de maneira imprópria. Portanto, nos ajuda sim a administrar bem o nosso tempo, o nosso talento, o nosso tesouro, mas sempre movidos por gratidão, não por mérito, nem culpa, nem dever. Ajuda-nos a fazer isso de maneira concreta, Pai, no dia a dia. Ajuda-nos a ser o samaritano que voltou e não os 9 que ficaram. Ajuda-nos a reconhecer a Ti como benfeitor, ao benefício que o Senhor nos faz continuamente. Ajuda-nos a nos dobrar diante de Ti e só nos levantarmos para sair e viver a vida de fé e de boas obras como consequência dessa fé. Ó Pai, aquilo que nós pedimos no começo dessa mensagem, nós cremos que Tu estás fazendo, que Tu estás aplicando a dose certa, na direção certa, da maneira certa a cada um de nós que está aqui. Conforme a nossa necessidade, há pessoas sim generosas aqui, Pai, mas que podem estar muitas vezes dividindo a glória do Senhor consigo mesmo, gostando da sensação de serem generosas, olhando muitas vezes no secreto, quando ninguém está olhando, para o valor da sua boa obra. Enquanto que há outros aqui, Pai, que precisam, Senhor, sair do modo desconfiança, avareza, olhar a graça que receberam, independentemente da condição que têm, porque sempre haverá milhares, milhões em condição pior do que aquela que nós estivermos, por pior que estejamos. Mas a nossa avareza, mesquinharia, no nosso modo meritório, muitas vezes raciocinamos que se nós temos que fazer por onde, todo mundo tem e cada um se vire. Tu sabes a quem tu estás falando, de que maneira e da maneira como só tu podes fazer. Por isso eu entrego aqueles que aqui estão nas tuas mãos e aqueles que vão e estão assistindo também nas tuas mãos, para que o Senhor ministre e nos torne homens e mulheres tão gratos a Ti, que a nossa vida seja conduzida pela virtude da gratidão, para a glória do Teu santo nome. É assim que nós te oramos, em nome para a glória de Jesus. Amém, Senhor.